Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri, bom dia, Regina Bittar, bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade, começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje, quarta-feira, miércoles em espanhol, 31 de julho, último dia pra gente virar a página e entrar no mês que promete. Então vamos celebrar, porque os últimos serão os primeiros. E nós vamos hoje fazer um bate-papo que vai provocar aí uma curiosidade em toda a nossa audiência. Porque todos buscam sair do zero aos milhões. Esse é o sonho de mais de 200 milhões de brasileiros. Porque tem alguns que não precisam, mas mais de 200 milhões de brasileiros apostam toda semana na Mega Sena, que é a forma mais rápida de sair do zero aos milhões. Agora você vai saber como. O nosso convidado de hoje, Ivan Sena, palestrante, escritor, publicitário, empresário e ativista da felicidade, porque depois que adquire milhões, a felicidade bate a porta. Então fique conectado, você vai saber tudo, como se autotransformar, autoconhecer, e suas dores podem ser pilares e combustíveis para você iniciar essa jornada. Tudo isso no Show da Manhã de hoje, mas antes vamos dar bom dia para nossa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, e a Jovem Pan líder em audiência. E eu começo por essa região que acredita na educação. É um trampolim para uma nova cultura cidadã. Essa região maravilhosa que tem a Faculdade Integra é uma região do agro, dos negócios, dos serviços, dos ativistas da felicidade, da inovação e tecnologia e do turismo quântico e termal. Estou falando da minha queridíssima região Centro-Sul. Mais de 65 municípios conectadíssimos na conexão que cura. Jovem Pan Centro-Sul, 4 anos conectadíssima com você. Bom dia, Alessandra, Sérgio, Mayra, nossos ativistas que são os nossos representantes e conectam essa região maravilhosa a partir de agora com o Show da Manhã, mas que também está sempre conectada com a Jovem Pan. Dando bom dia para vocês, eu viro a página e vou para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, 20 anos conectadíssima com toda essa alegria, uma plataforma de entretenimento, música, jornalismo, tudo o que você precisa para estar em dia com a vida. É isso mesmo, e começa agora a sua edição matinal nessa maior e melhor rádio do Brasil, diretamente dos estúdios Marelli, Show da Manhã para você. Então, muito bom dia a todos os conectados, bom dia quem está no YouTube e bom dia àqueles que acompanham depois os cortes nas nossas redes e no Spotify. Vamos lá, dando bom dia para toda a audiência, vamos começar agora. Eu quero saudar ao meu queridíssimo professor Fael, sempre presente com a sua luminosidade que incendeia, nem não ilumina, incendeia. Bom dia, meu querido professor Fael. Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia, audiência ultraplanetária. E o tema de hoje promete, porque a gente estava aqui conversando, nós vamos falar sobre muita coisa boa e vamos aprender a trazer uma mentalidade milionária em todos os aspectos do dinheiro, mas também da felicidade. Bora lá. Muito bem, minha querida filósofa Carolina Xoxinha, aberta ao novo, muito bom dia. Bom dia, audiência qualificadíssima do Show da Manhã. Bom dia a todos aqui no Estúdio Marelli, um ambiente que motiva. É muito interessante que as pessoas hoje elas querem saber a fórmula mágica. Como é que eu vou ganhar esse milhão? Mas na verdade o que você vai aprender hoje no programa é que pessoa que você precisa se tornar para você conseguir esses milhões que você tanto deseja. Bom dia. Muito bem, vamos dar bom dia para ele. É o nosso professor, palestrante, publicitário, seja bem-vindo na publicidade e ao mesmo tempo empresário e ativista da felicidade, Ivan Sena. Muito bom dia. Muito bom dia, que honra estar aqui com vocês. A audiência nos mantenha sempre na melhor e vou dizer para vocês que eu tô nervoso.
Olha, eu subo em palco com 1.500 pessoas, mas eu nunca estive tão nervoso quanto estou aqui com vocês. Que galera, viu? Que bancada. Muito obrigado pela oportunidade. Mas isso faz parte do show. E aí aquela história. Nós estamos numa sala de bate-papo, como se você estivesse fazendo vamos dizer assim, uma troca de energia, informações e ao mesmo tempo de experiências, porque muitas vezes a gente fala aqui que nós estamos vivendo um momento da humanidade um pouco complexo e as pessoas têm que pararem para poder compreender o processo. E tudo tem um porquê. Só que as pessoas hoje vivem das aparências, as pessoas vivem de uma tirania de visibilidade, como eu me apresento e não como eu sou, e aí não sabe quem são. Esse é o grande desafio. E com um fator muito agravante, porque todos querem saber de tudo sem compreender nada e se transformam em professores de deuses. E nós ficamos especialistas em julgamento, porque quem não compreende julga, quem não conhece julga e não reconhece a trajetória do outro. Então essa é uma manifestação e um propósito, o show da manhã, da gente pelo menos começar a compreender o que é amai-vos uns aos outros, o que é não faça com o outro aquilo que você não quer que aconteça com você. E ao mesmo tempo, na vida, tomate não nasce em feira. Tudo tem tempo de plantar, tempo de colher, tempo de preparar, tempo de se organizar. E é isso que a gente quer falar aqui. Inclusive eu vou desmontar um dia que todo mundo entende como o dia do prazer. E como se a gente pudesse ter orgasmos na vida somente sexualmente falando. Então hoje é dia do orgasmo. E quantas vezes a gente não tem um orgasmo pela felicidade de realizar? Quantas vezes a gente não tem um orgasmo pela felicidade de encontrar alguém que se conecta com a gente ou que pode elevar a gente? Ou quando você se conecta com você mesmo e descobre que você é uma pessoa maravilhosa e que pode fazer acontecer tudo o que você quer na vida, desde que você se comprometa. Então, meu querido Ivan, assim, para a gente abrir as preliminares do primeiro bloco, do 0 aos milhões, eu começo com o 0. O que você considera que foi o 0 na sua vida e que promoveu você usar suas dores, promoveu você usar seus dissabores? E quando a gente começa a entender que todo momento desafiador a gente pode transformar ele num momento desafiamor, a gente compreende que as portas se abrem. Como é que foi isso para você? 3 minutos. Do menos 0, eu sempre falo que é muito fácil você começar do 0. E aí por isso que eu vou ao menos 0. Porque começar do 0 é quando você está começando algo, mas você tem um apoio da família, você tem um nome limpo, você tem situações favoráveis àquilo que você está fazendo. Agora, quando você quebra, que foi o meu caso, em 23 anos atrás em Uberlândia, e mudei para Brasília sem conhecer absolutamente ninguém, mas ninguém mesmo. E ali eu comecei a minha história, devendo, nome sujo, 4 filhos para criar e uma cidade enorme sem ter uma pessoa para me apoiar. E aí sim eu falo para você que é começar do menos 0. Aí assim sentir a dor de olhar para tudo aquilo e você dizer, caramba, velho, como eu vou fazer? Mas aí vem uma história que nasceu bem antes que tudo isso. Porque eu era para ser apenas mais um nos 8 bilhões de habitantes que existe na face da Terra. Eu tinha tudo para me vitimizar, né? Minha mãe morreu eu nasci, a minha mãe morreu do meu parto. O meu pai me abandonou, abusado sexualmente algumas vezes. E uma família muito pobre, humilde. Então, tudo que você possa imaginar que eu poderia me vitimizar, eu seria o cara para isso. Mas não. Ali dentro daquele lar muito humilde onde eu fui crescido, onde eu cresci, a minha mãe também me deu muito princípio e valores. A minha mãe que me criou, que não podia ter filhos e criou 7 filhos adotivos. E naquele momento ali, ela já foi minha primeira coach, minha primeira mentora, porque ela nunca me deixou olhar para aquilo ali que eu vivia e pensar, olha, eu vou me vitimizar diante disso aqui. Não. Ela muito católica, da igreja católica, era
Meu pai era vicentino, ele era da Ordem Terceira de Maria, para quem conhece essa instituição. E ali muito cedo ela dizia: não, você não vai se vitimizar. É isso que você tem. Mas olha para quem Deus diz que você é. Porque uma coisa é você olhar para a sua situação, para a sua condição. A outra é você olhar para quem Deus fala que você é. Você é sal da terra, você é a luz do mundo. Então você não pode olhar para isso aqui e se vitimizar. E a partir desse momento eu já comecei ali, muito jovem, a entender que aquilo ali que eu tinha como talvez uma dor, eu precisava usar para combustível, não como mágoa também. Eu não tenho mágoa nem rancor de ninguém. Mas eu comecei a entender que eu precisava usar tudo aquilo ali para ajudar outras pessoas. E hoje esse é o meu papel. Eu tenho plena consciência de que fazer as pessoas conseguir o seu primeiro, segundo, terceiro milhão é o meu papel. Porque se um cara que tem toda essa história começou do menos zero e hoje fatura milhões e milhões e milhões por mês, meu Deus, quem é que não pode conseguir? Muito bem, vamos lá, meu querido Fael. Percepção e realidade, do menos zero, do zero e chegando aos milhões, mas vamos. Por que que as pessoas, dentro da linguagem, dentro do tema emocional, mental, que é o que rege, as pessoas esquecem que nós somos energia, e energia é mente, e mente é frequência, e o resto comanda tudo. E as pessoas, a primeira tendência é fazer a negação de quem eu sou, e se vitimizar e querer se transformar em pária no mundo, esquecendo de toda essa potencialidade que o Ivan acaba de colocar, que nós somos seres criados à imagem e semelhança do Criador, nós temos uma potencialidade para realizar e fazer o que a gente bem entender, e o ato de dormir e acordar é um ato que a gente pode se transformar na ressurreição e a vida, porque todo dia a gente morre e ressuscita. Como é que é isso? 3 minutos para você. É porque as pessoas ainda acham que vivem a realidade, né? Mas na realidade nós vivemos o nosso pensamento, o nosso ponto de vista. A sua vida é o seu ponto de vista, logo, às vezes a pessoa tem uma vida que maravilhosa, não falta nada, e ela acha que é uma vítima do mundo. Se coloca como vitimista, que é justamente o oposto do que você fez, Ivan. O oposto. Você pegou o menos zero e falou assim: eu não sou vítima, graças à mentalidade que a sua mãe trouxe para você. E nós vivemos, como eu acabei de falar, dos nossos pontos de vista. Se você quiser perceber o que está errado, eu lhe garanto, você vai procurar e vai encontrar, porque sempre tem coisas que não acontecem do jeito que você queria. Mas se você quiser perceber ou acreditar que está dando certo, você também vai encontrar, porque é um radar, é um filtro, é um ponto de vista. Eu gosto muito da seguinte comparação: quando você se apaixona por um modelo de carro, todo lugar que você vai, o carro está lá. Antes, quando você não se apaixonava por ele, quando não era um carro importante, você nem via. O que foi que mudou? Aumentou o número de modelos desse carro? Não. O seu filtro mental começou a focar naquilo ali e ele localiza. Antes o seu filtro excluía, agora o seu filtro pega. Logo, de acordo com o seu ponto de vista, se quiser acreditar que você é uma vítima, você vai ser. E o pior de tudo, você falando, Marcos, que nós somos energia. Enquanto energia, nós temos atração, nós temos uma vibração, uma conexão. Logo, a energia de vítima vai trazer motivos para você ser vítima e tornar-se vítima. Olha a importância de doutrinar, de cuidar, de disciplinar o seu pensamento para que você seja um vitorioso e não uma vítima. Muito bem, Karina, Xoxinha aberta ao novo, então eu vou provocar você, porque essas preliminares, assim, você como mulher pode comprovar ou não a provocação que eu fiz com a nossa audiência, porque hoje é dia mundial do orgasmo e muitas vezes a gente celebra um orgasmo não só sexualmente. Estar aqui hoje com nosso querido convidado Ivan Sena e uma pessoa que poderia ser mais uma vítima nessa multidão planetária, ele se transforma em uma luz para muitos. E o tema, quando se fala em milhões, nós não estamos falando só de dinheiro. É isso que a gente tem que compreender na vida. A abundância não é só dinheiro. A prosperidade não é só dinheiro. É você compreender a potencialidade que você tem como ser humano. E, ao mesmo tempo, se você é sal da terra, você não pode ser o lixo da terra.
Então, isso é um orgasmo muito grande, porque a cada dia que você amanhece e pode celebrar a vida, as pessoas deveriam ter um orgasmo de entender que a gente tem uma potencialidade de fazer. E na sua visão de filósofa, mentora, orientadora, transformadora, como você vê isso? Do menos zero aos milhões, mas dentro da potencialidade humana, de aprender a celebrar. Primeiro eu queria reforçar a importância da sua mãe na sua vida, porque a gente subestima a influência de pessoas que a gente vê como autoridade, que a gente ama. Elas influenciam muito, elas continuam dentro da gente, elas são os nossos diálogos internos que estão ali falando, vai lá, você não é da onde você veio, você pode aquilo, e isso reverbera. Mas se os seus diálogos internos não são positivos, infelizmente seus pais não tiveram condições de passar isso para você. Hoje você é um adulto, então você hoje pode criar esses novos pensamentos, esses novos diálogos e também construir a sua realidade. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que é fundamental, que a gente começa a enxergar o nosso potencial, é quando a gente descobre os nossos talentos. O talento é aquilo que você faz fácil, que você faz natural, você naturalmente se destaca em relação aos outros, você se sente forte. Por isso que é um ponto forte. Quando a gente começa a colocar os talentos na nossa vida, esse orgasmo ele é consequência, porque naturalmente você sente prazer naquilo que você faz e o retorno ele é só uma consequência de você fazer o que você veio fazer aqui e por ser único e especial, só você consegue entregar. Muito bem, eu vou chamar um anjo acelerador e vamos fechar aí o bloco com Ivan Sena. Vamos dar os primeiros passos para você entender como, às vezes, suas dores, que nós chamamos de desafio amores, pode ser um impulsionador ou um trampolim para uma nova realidade na sua vida. E a educação é um trampolim para uma nova cultura cidadã. Por isso a gente aposta que a educação deveria fazer parte e ser prioridade na vida de qualquer ser. É por isso que a gente celebra a Faculdade Integra, porque a sua vida é uma história e toda história continua. Então continue no lugar certo, se graduando, se preparando com professores, mestres, doutores, um campo universitário maravilhoso em Caldas Novas, atendendo todo o Brasil, e é nota máxima no MEC. Tudo para garantir que você seja um profissional de sucesso e um ser humano completo, preparado para essa nova etapa da humanidade. Então continua a sua história no lugar certo, acesse www.faculdadeintegra.edu.br e garanta que sua história continue com todo o sonho realizado que você sempre sonhou. Vamos lá. Ivan Sena, quando eu brinco que de perto ninguém é normal, né? Então tudo que a gente vai aproximando e focando, você descobre potencialidades ou desajustes. E o mundo hoje está muito distraído. As pessoas às vezes estão valorizando e vendo aquilo que não é e não compreendendo aquilo que poderia ser. E o ser humano, que é essa incógnita maravilhosa, né? Hoje a inteligência artificial, a inovação em tecnologia está anunciando aí os humanoides, os robôs, que nunca vão ter a potencialidade pela falta de sensibilidade de ser humano. Então, o robô e o humanoide vai ter a mesma característica hereditária nossa, que vão ser criaturas à imagem e semelhança do Criador, do homem, esse ser limitado. E nós somos a imagem e semelhança do Criador, desse ser que não é uma personalidade, assim como o céu não é uma localidade, e a gente tem aí o potencial de ser quem a gente é. Quando você se sensibiliza e descobre que sua mãe que te criou, que criou mais junto com você outros 6 personagens, você com eles 7, e ao mesmo tempo fez você enxergar que, olha, aqui você é o diamante, é só você tirar o carvão de cima que você vai ver que você vai brilhar. Como é que foi esse início da jornada do despertar e começar a identificar, reconhecer e se autovalorizar? Bom, você fez uma conotação aí que eu acho muito importante no tempo de hoje, é as pessoas realmente serem quem elas são. Eu sou um cara que eu não tenho medo de expor as minhas
vulnerabilidades desde a minha infância. E aí começa realmente com a história da minha mãe. Porque mesmo nós vivendo tudo que nós estávamos vivendo naquela época, passando situações difíceis, ela sempre nos mostrava o lado bom, aquilo que era possível você conseguir. E aí, desde muito cedo, muito jovem, eu já comecei ali a entender que existia algo diferente em relação a mim, aos meus irmãos e às outras pessoas. Por que que algumas pessoas viviam no vitimismo e não conseguiam algo? E por que que nós, só pensar positivos, nós já conseguimos ser diferentes? E aí, dentro da nossa condição, dentro da nossa vulnerabilidade, nós começamos ali muito cedo. Quando eu falo nós, porque eu e mais 2 irmãos, nós começamos a empreender. E aí eu tive a minha segunda mentora, que foi a minha tia, uma tia minha. Porque ela vendia frutas na feira e ela se dizia empreendedora, e era. E eu comecei a plantar hortaliças e levar para minha tia para vender. E eu entendia que aquilo ali poderia me tirar da situação a qual eu estava. E com isso eu comecei ali na minha história logo muito cedo, a não ter vergonha de nada, a procurar ser quem realmente eu sempre fui. Eu gosto dessa coisa da transparência, eu gosto dessa coisa da humildade, e não é algo que é só pregável, é algo que eu vivencio todos os dias na minha vida. Eu estar aqui e falar para você no começo, daqui na abertura, que eu estou nervoso, é porque eu realmente estava nervoso. Agora eu estou me sentindo mais em casa. Mas estava. Mas por quê? Porque eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo da imagem que as pessoas fazem de mim. Eu sou o que realmente eu sou. Eu não sei se eu estou conseguindo responder bem a sua pergunta, mas assim, eu entendo que o ser humano, a partir do momento que ele tem tudo que o Fael falou aqui para nós aqui, que eu achei assim, cara, você, o Fael, a Karine, parece que leram meus pensamentos, né? Parece no que eu pensei ontem, no que eu vivo pensando e o que é a minha vida. Porque diante de tudo que vocês estão falando aqui, é muito fácil as pessoas entenderem que elas são totalmente passíveis de conseguir qualquer êxito, qualquer resultado que elas quiserem na vida. Muito bem, a gente fica muito feliz porque essa é a nossa missão dos ativistas da felicidade, de entender o mundo, por um lado, que as pessoas estão fazendo um exercício enorme para que as pessoas não entendam. E a gente tem que compreender, e no segundo bloco eu vou querer que você explique isso, como é que você passa a sua experiência nos seus livros, nas suas palestras e no seu comportamento, tá? Porque eu acredito que essa é a grande proposta se a gente quiser entender a humanidade. É o que o Gandhi falava, é o que o Buda fez, é o que Jesus fez, é de você ser um exemplo, independente da circunstância. Porque quando a gente para refletir, Ivan, Fael, Karine e toda a nossa audiência, quando as pessoas questionaram esse mestre maravilhoso chamado Jesus, tá, então você é o cara que veio, de que reino você é? Se você é rei, então por que você não expõe seu poder? E ele simplesmente afirma, o meu reino não é daqui. E o grande poder que eu tenho, você também tem, que está dentro de mim, e que você pode fazer melhor do que eu. Esse é um ensinamento. Se as pessoas parassem para refletir, está a chave para você descobrir quem você é. Então, e eu acredito que esse início de conversa é exatamente isso. Porque tudo que você pôde fazer, a sua sensibilidade fala que, se você quiser, você também pode fazer até melhor do que eu, porque você pode espelhar em mim, e ir um pouco mais adiante. Para a gente finalizar esse bloco, em 2 minutos, além da sua tia, além da sua mãe, qual foi a inspiração do seu coração? 2 minutos. Aí vem exatamente em cima de tudo que você falou, desse grande mestre, Jesus, né? Porque ele nunca, na verdade, ele fez um milagre, ele sempre deu a oportunidade que as pessoas fizessem. Lá na multiplicação do pão, ele não multiplicou o pão, ele ergueu o pão, agradeceu e entregou aos discípulos para que eles multiplicassem. Então Jesus deixou aqui nós como servos para que nós pudéssemos multiplicar. E é tão fácil, cara, é tão prático. Quando você começa a entender isso, você é um multiplicador de vidas, você é um multiplicador de resultados.
E como você falou, muito bem colocado, às vezes a gente fala de dinheiro, milhões, pessoas têm muito isso na vida, na cabeça, né, Rafael? Mas se ela não estiver preparada psicologicamente para ter isso aí, é o que acontece com os 200 milhões de pessoas que jogam na loto, na Mega Sena, recebem em 1 ano, 2 anos, elas estão pobres novamente. Aliás, estão piores às vezes. Então elas ficaram ricas em dinheiro, mas continuaram pobres em mentalidade. E o principal foco, eu sempre falo, para você ter resultado na vida, é fácil. Fé, magia e semeadura. Porque para mim é o seguinte, quando você tem fé, você tem tudo, você muda a sua mentalidade. Quando eu falo que você, o empresário é o maior mágico do mundo, porque ele pega do nada e transforma em tudo. E quando eu falo de semeadura, porque quando você se torna empreendedor, empresário, você está semeando sempre na vida das pessoas. E essas pessoas, quando você semeia bem, elas têm que ser de verdade melhor que você. Muito bem, no segundo bloco, então vamos pegar essa dica, vamos saber o que é, né? Vamos lá, ser mago, porque a fé todo mundo fala que tem, e como fazer a semeadura. Então, é a aulinha prática e aula magna do nosso querido Ivan Sena. Eu vou chamar um anjo acelerador e quero saber a percepção do primeiro bloco para a gente poder ir para um break dos anjos aceleradores. Você sabe que conteúdo é seu maior patrimônio. Está aqui o Ivan como testemunha e presença desse compromisso. Então, se você tem conteúdo, você tem que entrar para o mundo das plataformas. Você vai promover experiências exclusivas para seus seguidores e clientes e monetizar exponencialmente em todos os canais. E para ir para o mundo das plataformas, você já sabe, é gask.tv, acesse gask.tv e monetize exponencialmente em todos os canais. Vamos lá, percepção desse primeiro bloco, Karina Xoxi, 1 minuto para você. Eu sugiro a audiência esvaziar a xícara, né? E deixar o Ivan encher ela com esses ensinamentos de magia, fé e semeadura. Muito bem, Fael, 1 minuto para você. Percepção do primeiro bloco, Fael. O empresário é um alquimista, né? Ele pega o chumbo, transforma em ouro, alquimia e magia, que tem tudo a ver. E muito legal nós falarmos dessa questão do acreditar, do Jesus fazer aqueles milagres. No final diz, não, foi a sua fé que curou você. E começa por aí. Inclusive, é uma das minhas perguntas no próximo bloco. Muito bem, então eu fecho esse bloco com a ADEME. Você já sabe que a ADEME é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás, que hoje é referência nacional. E a ADEME que qualifica, a ADEME que tem compliance, a ADEME que garante o seu investimento, traz um guia de compras para você investir com segurança. Ah, eu posso comprar o apartamento na planta? A ADEME responde. Eu posso comprar apartamento na planta ou imóvel na planta de cooperativas? A ADEME responde. Qual a legislação que garante o meu investimento? Tudo a ADEME responde. Então você já sabe, se vai investir para morar, para trabalhar, para monetizar, que é rentabilizar, faça um investimento seguro em quem tem o selo ADEME. Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, que é referência no Brasil e é a garantia do seu patrimônio. Vamos para um pam e a gente já volta com o nosso mago, que tem fé inabalável e ao mesmo tempo é um semeador, Ivan Sena, no Show da Manhã. Show da Manhã Jovem Pan, primeiríssima rádio revista, hoje quarta-feira, miércoles e espanhol. Estamos aqui com o nosso convidado Ivan Sena, que traz aí para nós do menos 0 aos milhões. No primeiro bloco você já percebeu que, independente do ambiente que você nasceu ou dos desafios, amores que você passou, a vida é um show e viver é uma arte. E o que nós estamos trazendo para vocês hoje é uma nova visão de como celebrar a arte de viver. E aí você vai descobrir que a sua potencialidade está dentro de você. E você pode fazer como o Ivan deixou aqui a provocação no primeiro bloco. Tenha fé, seja um mago e comece a semear. Porque tem tempo de plantar e tem tempo de colher. Mas antes, vamos dar bom dia para o nosso ativista que acaba de chegar aqui querendo trocar funções e papéis. Um bom dia de 40 segundos, porque senão você vai contar uma história longa. E
a história que hoje é do Ivan. Muito bom dia, meu querido Rosenval Ferreira. Muito bom dia, queria ter você na seleção brasileira de vôlei pra você cortar assim, tchau, né? Mas eu vou ficar no 40 segundos Me aqui. contrata que eu vou pra um açougue aí qualquer, eu corto do mesmo jeito. Mas veja bem, é muito interessante, eu gosto muito de pensar nisso. A pessoa fala, eu venho de origem humilde. Não, eu nunca vim de origem humilde, eu vim de origem pobre. Porque a humildade me parece uma coisa diferente. Sabe, a pessoa às vezes é um pobre arrogante, né? E um rico humilde. Mas eu gosto muito de trabalhar nessa perspectiva de que o ser humano tem essa grande possibilidade de vir dali, de um lugar muito pobre, do ponto de vista cultural ou econômico, e poder ascender com técnicas que a gente aprende ao longo da vida, né? É um bom papo. Muito bem, Ivan, então vamos lá. Você deixou uma provocação para nossa audiência e a Karina provocou também, falando para esvaziar a xícara, ou seja, joga fora o que você tem aí e vamos encher com o novo. E a gente sempre questiona isso no programa, que tem algumas palavrinhas que viraram de boutique. Fé é uma delas, amor é outra, porque as pessoas não distorceram o que é a compreensão da fé, que é do amor. E assim como a abundância está representada somente pelo dinheiro, e o dinheiro não é tudo, apesar de ser 100%. A gente tem que compreender isso. E aí eu não sei o que o Rosenval quer retransmitir aqui, mas vamos lá. Aí você tira a atenção do programa, você desliga o celular ou deixa lá fora. Então, voltando aqui, por favor. Ivan, desculpa aí a interrupção. Para você, o que significa fé? O que significa magia, que é outra palavra distorcida, e ao mesmo tempo semear. Então 3 minutos para você. 3 minutos é pouco, não? Mas vamos lá. Poderíamos ter a vida toda, mas aqui, como nós temos tempo de programa, 3 minutos para você. Não, aqui pode brincar à vontade, fica tranquilo. Que bom. Olha só, quando a gente fala de fé, realmente é algo que está na moda, né? As pessoas gostam muito de se encher da fé, daquilo que é interessante para elas. Tanto é que eu falo hoje que Deus virou um negócio. Igreja virou um negócio, Deus virou um negócio, porque a pessoa vai numa igreja, se falar bem e agradar a ela, ela fica ali. Se não agradar, se desagradar, ela vai embora. Quando na verdade fé é algo muito diferente de tudo isso. Eu tenho a fé como algo que você acredita que vai acontecer. A fé é crer no invisível, né? E quando eu me coloco na posição de fé, eu quero dizer para você o seguinte: um cara que chegou em Brasília, ali realmente na situação que cheguei, não ter hoje, mas você ter a certeza absoluta, mas é absoluta mesmo, de que você vai conseguir. Então isso não é nenhuma frase pronta ou produto de partilheira, é algo difícil, cara, de ser construído, mas é algo que você com certeza consegue, desde que você se disponha. Quando nós falamos ali do mágico, né, ou do magno, como você falou, eu falo muito isso porque o empresário, o que é o empresário? Ele tem que ter essa fé, ele tem que pegar um produto que às vezes ele olha para aquilo ali, ou outra pessoa olha, e você pode ter um produto, uma ideia, sua aqui, e você vai olhar para aquilo ali, você vai tentar vender aqui para a Karina, vai tentar vender para o Fael, ou para mim, e eu vou dizer, não quero isso aqui, não me serve, porque é teu. E aí você pega às vezes algo do nada e transforma em um tudo. O empresário é isso, você pegar um sonho, alguma coisa que você colocou na sua fé, na sua crença, de que eu vou conseguir isso aqui. Eu vim de pintura de letra, cara, eu pintava letreiro em parede. Mas eu entendi o seguinte, cara, eu sei onde eu quero chegar. E isso aqui não vai me levar aonde eu quero chegar. Mas eu preciso entender o quê? Eu peguei ali e comecei a contratar pintores de letra para trabalhar para mim. E eu fui fazer o que eu acreditava, me comunicar. Eu fui fazer o que eu acreditava, viver a minha mentalidade da realização daquilo que um dia eu criei. Então você pega do nada e você consegue chegar ao tudo, desde que você tenha um objetivo, desde que você tenha um caminho, uma meta a seguir. Eu falo muito sobre isso nas minhas mentorias. É você estipular aonde você quer chegar, o objetivo. Mas esquece aquele objetivo. Vamos desenhar o caminho e vamos fazer o passo a passo para que você possa chegar lá. E quando eu falo de semear, já passei dos meus 3 minutos? Fica à vontade. Quando eu falo ali de semear, nós estamos falando que quando você precisa criar toda uma cadeia, todo um ecossistema, eu sou muito adepto ao capitalismo consciente, amo o capitalismo consciente,
vejo todas as pessoas que implantaram ele no Brasil crescer as suas empresas e o principal, crescer a vida dos seus colaboradores, que é isso que me encanta. Eu falo muito que isso é semear. Então, quando você monta uma empresa, eu não estou pensando de verdade. Pode parecer demagogia, mas quem me conhece sabe realmente disso. Eu monto muitos negócios, inclusive mantenho algumas empresas que não me dão lucros, mas cuida da vida de muitas outras pessoas. Eu semeio ali todos os dias esperança, fé, alegria, qualidade de vida, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo um colaborador meu conseguir fazer a viagem do sonho, levar a filha para fazer a realização, a viagem dos sonhos dele, construir sua casa, comprar seu carro bom. Isso para mim é o que me traz alegria. Aí eu entendo o que é o meu papel de verdade como empreendedor, como empresário. Muito bem, vamos lá, Rafael. Você já tinha feito aí uma antecipação que você queria fazer uma pergunta no segundo bloco. 1 minuto para você perguntar e 2 minutos para o Ivan responder. Então vamos lá, eu começo com você, sessão pergunta-responde. O bom é que o Ivan já foi trazendo tanto conteúdo que fica até complicado fazer a pergunta, porque você vai trazendo ali tantas informações, mas eu já até melhorei a pergunta anterior porque você já respondeu parte dela. A pergunta é: em que você acredita que é preciso acreditar para conseguir manifestar esses resultados? Essa é a primeira parte. E a segunda parte, como lidar com a frustração, porque com certeza acontecem frustrações no meio do caminho. Como acreditar? Eu diria para você que vem realmente... Eu não sei muito responder essa pergunta não, mas vou te responder do meu jeito, tá? Então, assim, vem muito do que você... do que plantar em você. Então, se você tem uma boa semeadura ali já, você tem um Deus dentro de você, você tem uma família que já te apoia ou que te ajuda nos seus sonhos, nos seus objetivos, em sair, como disse aqui o nosso irmão, não de uma vida simples, humilde, né? Mas uma vida sem recursos uma vida financeiros. sem recursos, né? Mas conseguir sair daquilo ali. Então você já começa ali a ter uma mentalidade diferente. E eu acredito muito o seguinte, você falou nesse instante antes de nós começarmos, que a mentalidade, às vezes as pessoas não querem agir com ela, porque pensa assim, eu estou perdendo alguma coisa. E na verdade não está. Então acreditar, ter a mentalidade aberta de que tudo é possível, eu acredito assim que seja, sem dúvida alguma, o ponto principal de, mesmo diante dessas adversidades que você colocou aqui, eu ter um ponto de segurança. Eu ter algo que me diz o seguinte, cara, o que eu quero viver? Eu quero viver o que eu acredito, essa fé que eu tenho, que às vezes eu não sei nem de onde vem, como eu falei, não sei nem responder bem essa pergunta, porque eu não sei de onde me vem essa fé. Talvez você possa até me ajudar a resolver isso, mas a ter esse gatilho de que eu tenho. E se eu tenho, acredito, creio nisso, não tenho porquê, no momento de dificuldade, no momento de desespero, porque quem não passa? Todos nós passamos, todos os dias. Semana passada, um colaborador meu bateu um caminhão meu e está no hospital em Palmas com as 2 pernas paralisadas e tal. Você sente aquilo de uma dor tremenda, cara. Tremenda. Então você passa situações suas, situações adversas, porque você tem o poder daquilo que está dentro de você, mas o mundo te traz coisas que não estão sob o seu controle. E você tem que conviver com aquilo. E como você vai conviver com isso? Realmente acreditando naquele caminho que vem da fé que você teve. Muito bem, Karina Xoxim, vamos lá. 1 minuto para perguntar, 2 minutos para o Ivan responder. Vamos lá, Ivan, você já falou a questão da fé, do acreditar, do semear, do servir. Tem uma outra característica que eu acho muito importante, que é você enxergar possibilidades. Como é que você trabalha isso? Como é que você ensina isso? Essa capacidade de você estar ali no momento presente, enxergando as suas possibilidades para você manter esse progresso que vai te levar onde você quer chegar. Isso é muito boa, essa pergunta, Karina. Eu diria que é o seguinte, há muito tempo eu descobri que meu único papel na Terra é me comunicar, fazer parte de grupos de network, de relacionamentos. E quando você me faz essa pergunta, ela me lembra bem o seguinte: eu entendo que eu conectar pessoas, não sei se é sobre isso, mas conectar as pessoas de uma forma geral é o que me dá toda a substância em tudo que nós estamos falando.
Porque, cara, se você tiver um sonho, mas você não conseguir achar o caminho para fazer, ele não vai acontecer. É bem importante que as pessoas saibam disso, né? Porque a gente aqui está falando a parte bonita da história. Mas tem todo um operacional por trás disso. Ah, então se eu pensar positivo, eu vou conseguir 1 milhão, eu vou conseguir chegar ao meu primeiro milhão? Não, não é isso. Mas esse é o ponto principal. Então, dentro da minha jornada, eu entendi que todas as vezes que eu me dispusesse, a conectar pessoas, a me conectar com pessoas, a estudar, a desenvolver mais e mais e mais a minha capacidade mental, como disse aqui o Fael, eu conseguiria levar essa missão para outras pessoas, eu conseguiria chegar, levar essas pessoas ao resultado que ela também pode ter na vida dela. Então, assim, essa necessidade diária do estudo, do conhecimento, do aprendizado, porque eu sempre digo o seguinte, que você falar menos e ouvir mais é a melhor escola do mundo. Então, quando você está num bate-papo como esse, e você está disposto, com o coração aberto, a aprender, você não tem como sair daqui com o copo cheio, como disse você. Muito bem, vamos lá, Rosenval, 1 minuto para perguntar, 2 minutos para o Ivan responder. Ivan Sena, existem alguns momentos na vida de qualquer um, eu cito o meu exemplo, que eu, em São Paulo, garoto, técnico de enfermagem, sem condições, morando num lugar horrível, pegando um ônibus lotadíssimo, a única coisa que eu pensava não era em viver, era em sobreviver. E quando você atua para sobreviver, resta muito pouco espaço para grandes sonhos. Mesmo assim, eu tinha. Que conselho prático você dá para uma pessoa, para milhões de brasileiros que vivem nessas condições que eu citei aqui, que eu tive o prazer de viver, porque isso me deu mais condições de apreciar minha vida hoje. Que conselho prático você dá para essas pessoas? Eu diria que realmente isso é algo muito prático, não fácil. Eu não gosto de fórmulas, de mágica, mas eu sempre vejo que, assim, que quando você tem um problema, eu detesto sentar em mesas de reuniões para discutir problema, porque eu gosto de resolver, de trazer a solução. Então, quando você está vivendo aquele momento, o mais importante de tudo isso é a mentalidade em você poder entender que aquilo é um momento, mas aquilo não é teu. Aquilo não faz parte da tua vida. Cara, é fácil? Não. Viva, faça isso. Então acredite que aquele momento é algo como uma faculdade que você está vivendo, para você poder depois usufruir de tudo aquilo ali que você está passando como dificuldade, aprendizado, porque é isso que faz o homem. O cara que não tem essas experiências na vida, ele pode ter um dia muito dinheiro, ele pode ser rico, mas ele nunca vai ser próspero. A prosperidade, ela vem muito da construção que você faz ao longo da sua vida, ao longo da sua história. Então eu diria para todo mundo que está nos assistindo aqui, que o meu, vamos dizer assim, meu gatilho sempre foi, mesmo diante de todas as dificuldades, primeiro, eu nunca neguei a minha dificuldade. Isso é muito importante. Tem gente que quer fugir do luto. Não, tem que viver. Tem que viver. Eu estou assim, mas eu não sou assim. E a partir daquele momento em que você assume aquela realidade e busca mesmo, tipo assim, saindo do seu corpo ali, se dividindo, a buscar uma mentalidade de crescimento, uma hora ela vai chegar e uma hora você vai viver tudo que hoje você está vivendo, tudo que nós estamos vivendo. Muito bem, eu vou trazer um anjo acelerador e cabe a mim as provocações. Então eu sempre provoco para a gente buscar reflexões. Mas antes eu vou trazer a nossa maior abundância, nossa maior prosperidade e o nosso maior patrimônio é a nossa saúde. As pessoas esquecem disso. Então, você tem que cuidar e se prevenir para que sua saúde possa fazer com que você realize todos os seus sonhos. É por isso que na hora de fazer os seus exames, seus check-ups, Laboratório Núcleo, exame confiável para você e para o seu médico, porque tem equipamentos de última geração, especialistas e profissionais com a mentalidade que tem que ter gente cuidando de gente, porque você está cuidando do maior patrimônio. E agora o Centro Médico Núcleo. O Núcleo traz essa facilidade de você poder consultar com especialistas em várias áreas por preços acessíveis e ao mesmo tempo você saindo com seus exames laboratoriais.
Então pensou na sua saúde, cuidar da sua saúde, núcleo. Laboratório Núcleo e Centro Médico Núcleo, cuidando da sua vida, da sua saúde, da sua família e de todos os goianos. Eu vou fazer uma provocação aqui para a gente entender, em cima das perguntas que foram feitas, e a gente tentar traduzir que uma pessoa que sai de Uberlândia, do -0, quebrada, chega numa cidade como Brasília e vê mais do que uma cidade, vê uma oportunidade. Aquilo ali é como a nova terra prometida. E muitas vezes as pessoas têm uma facilidade muito grande de não saber honrar pai e mãe. E porque traduz literalmente, honrar pai e mãe é honrar tudo que está por trás de você, que te trouxe até aqui. Tem uma historinha muito legal que eu sempre conto quando eu tenho a oportunidade de fazer alguma palestra ou alguma apresentação, é de como você enxerga as coisas. No auge da Nike, da expansão da Nike como indústria de tênis e de cultura de calçar, que é mais do que uma fábrica de tênis, eles mandaram 2 vendedores para a África, que queria conquistar o mercado da África. Depois de um mês, o primeiro vendedor ligou para o seu diretor comercial e falou: não adianta, é que ninguém tem cultura de calçar, todo mundo só anda descalço. Não tem o que fazer aqui. O segundo vendedor teve uma visão diferente. Falou: nós vamos ter que aumentar a fábrica, porque aqui nós temos uma oportunidade muito grande, porque todo mundo tem carência de tênis. Então esse ponto de vista faz com que o que você trouxe no primeiro momento, que as pessoas julgam muito a igreja, mas não anima a fé da sua igreja. Então a gente está vivendo uma cultura que as pessoas desvalorizam quem elas são. É um negativismo acima da qualquer proposta. As pessoas não têm boa vontade com o lugar onde mora. Sempre estão criticando que ali está ruim, que ali é isso. Né? Não tem paixão por suas cidades. E não tem amor e nem boa vontade ao seu país. O país do outro é que é bom. Independente do que está acontecendo lá, a gente não sabe reconhecer o lugar. E se a gente não sabe reconhecer o lugar, a gente não sabe semear. Porque a gente só vai ver a aridez do processo. E muitas vezes, por mais boa vontade, as pessoas querem ficar milionária da noite para o dia. E tudo é uma jornada. Então, diante disso, Ivan, você que passou por todos esses, você saiu do inferno, foi para o purgatório e chegou no paraíso. E o paraíso não é essa maravilha toda não, porque você tem que continuar trabalhando para que o paraíso seja o seu paraíso. Tá? Então essa é a jornada da humanidade, aprender, desenvolver, conhecer, aprender e realizar. 3 minutos, percepção de tudo isso. O principal de tudo, eu sempre falo que é você ser grato, né? Então eu amo a gratidão, eu tenho até um apelido que a minha família me chama de gratidão, tá? Porque isso é algo que eu pratico todos os dias da minha vida. E as pessoas faltam isso, cara. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas reclamam realmente de tudo, e elas não são gratas. Elas não são gratas pelo ar que elas respiram, elas não são gratas pelo alimento, elas não são gratas pela paz, elas não são gratas pela saúde. Eu acho que pode falar muito bem sobre isso aqui. Então, assim, elas não são gratas por nada. E dentro dessa ingratidão, elas jamais vão chegar ao ponto em que às vezes elas desejam. Porque, na verdade, isso aí passa a não ser um desejo, passa a ser uma inveja. Porque, eu quero a facilidade de ter 1 milhão, eu quero a facilidade de ganhar na lota, eu quero a facilidade de ter o carro que o cara tem, a casa que o cara tem. E essa comparação hoje está terrível, né? Principalmente agora nas redes sociais. A gente vê pessoas se suicidando, pessoas tristes, pessoas em depressão, porque elas querem a vida do outro, mas elas não querem passar o processo. E, infelizmente, na rede social, muitas vezes nós só temos o tempo de passar o bom. Às vezes a gente também não tem o tempo de passar a imagem real das coisas ali. E as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão continuando vivendo essa vida de miséria, essa vida de dificuldade, essa vida de carência, por não ser grato, por não querer passar o processo, por não entender que para tudo o que precisa ser feito na vida, ela precisa de uma caminhada. Não tem como, cara, ser diferente.
Então eu acredito muito nisso. Fael, então vamos lá, já que você foi citado aqui, é democrático. Então, mente, pensamento, emoção. Se o pensamento não tem gratidão, a energia não vai ter gratidão. E a conquista não vai ser exaltada. Por que que essa programação do pessimismo, do medo e da não celebração das pequenas coisas que acontecem na vida? 2 minutos. Direito de resposta para mim, né? É, direito de resposta. É uma questão de autenticidade. Por exemplo, o Ivan falou sobre gratidão. Gratidão não é dizer muito obrigado, é sentir-se grato. É você ter esse sentimento, essa sensação de que eu estou agradecido, agradecida pela situação que eu vivo, independente da pessoa falar ou não que está agradecida, mas ela se sente. A mesma coisa é quando o Ivan fala da importância de acreditar sem duvidar, até porque a dúvida é o maior sabotador, é onde entra a mente, Marcos. Porque a mente, ela pode trazer pensamentos que vão empoderar, que vão fazer a pessoa acreditar ou que vão sabotar. Daí a importância de nós alimentarmos tudo isso. E essa fala sobre gratidão que nós trouxemos agora me lembra de uma fala que é a seguinte: sucesso é você alcançar o que você quer, mas felicidade é você ter gratidão pelo que você tem. Até porque desejo, ele nunca cessa. Nós sempre desejamos algo a mais, algo a mais, algo a mais. Mas a felicidade, ela pode ser agora com o que você tem ou o que você não tem. Até porque ter não tem limite, nunca é suficiente. Mas a felicidade, ela pode ser agora, do jeitinho que as coisas são. Vamos alimentar isso. Vamos alimentar essa mentalidade para que nós possamos ser mais gratos e vivermos com plenitude o nosso momento atual, a vida atual, do jeitinho que ela é. Vamos lá, então, percepção, Rosenbaum. O que é gratidão? 1 minuto para você. Passa por todos esses aspectos citados aqui, Marcos Vinícius, mas principalmente quando você tem a vida, você está vivo, meu. Isso é uma coisa que tem que ter uma gratidão muito grande, porque o benefício da vida, ele te permite tudo. Desde que você esteja vivo, você vai passar, você vislumbra qualquer coisa a ser feita no futuro. Então, eu agradeço todos os dias por estar vivo. E estando vivo, eu quero fazer a minha parte. Então, gratidão, acho que é agradecer principalmente por estar vivo. É a primeira das grandes gratidões no meu entendimento. Vamos lá, Karina, você que também pode ser chamado de gratidão no programa, porque você sempre finaliza o programa com a gratidão. O que é gratidão para você na percepção do nosso bate-papo com o Ivan Sena? Eu acho que primeiro, para a gente ser grato, a gente tem que ter uma certa maturidade na vida, porque muitas vezes vem os problemas difíceis, as situações, e a gente só reclama. E aí, quando a gente tem uma certa maturidade, a gente entende que é o nosso próximo nível. Chegou ali para a gente aprender alguma coisa, tem uma luz por trás daquilo ali, e eu tenho que ter a maturidade de falar, vou viver isso plenamente, porque eu sei que é algo bom, um crescimento vai sair daqui. E a segunda coisa sobre a gratidão é porque a gente tem que estar vivendo o momento presente, a gente não pode estar distraído, porque se a gente não está vivendo aqui, aí eu não consigo perceber como o ar é importante, como a minha saúde é importante, e aí às vezes a vida vai trazer através de uma doença no corpo, através de uma situação difícil que você passa, para que você possa valorizar e novamente ter a gratidão. Então, por isso ela deve ser praticada todos os dias, você praticar que você é grato por estar com saúde, por estar respirando, por estar se movimentando, por ter pessoas que você ama ao seu lado, por você ter recursos, inclusive para você lidar com as situações difíceis que você está vivendo. Eu vou deixar uma provocação aqui, que nós vamos para um break, para todo mundo refletir, que no terceiro bloco nós vamos trazer vamos dizer, reflexão sobre isso. As pessoas não entendem. Todo mundo fala, e hoje, principalmente os orientadores, os técnicos de transformação, que chama coach, né? Que a gente evita falar a palavra em inglês, e ao mesmo tempo os mentores. E Salomão virou uma grande referência pela sabedoria e pela riqueza. Só que as pessoas não têm a curiosidade de entender que até Salomão teve um conflito por administrar toda a sua sabedoria, toda a sua riqueza. E tem 2 livros, que um é Eclesiastes e o outro é Eclesiástico, que as pessoas não entendem o que é isso. Então, no Eclesiastes, Salomão começa a questionar tudo.
e era o homem mais rico do planeta, o mais sábio do planeta, e ele, em Eclesiastes, traz a ilusão ou as vaidades. É onde ele exerce que tudo é vaidade. Por que trabalhar tanto se isso não tem importância nenhuma? Se essa riqueza não vale nada? Então ele faz um desabafo de todo o seu questionamento, porque ele não sentiu no paraíso mesmo estando no paraíso. Tinha tudo. Em Eclesiástico, ele traz uma reflexão de como ele foi ingrato no momento do Eclesiástico. E aí ele orienta de como a gente tem que ter gratidão a tudo. E esse é o grande dilema da humanidade. Muitas vezes você tem aquilo que verdadeiramente você tem que ter e não tem gratidão por aquilo e acha que aquilo não vale, que é uma bobagem. Porque você sempre está atrás da grama do vizinho, que você trouxe aqui, é o carro do vizinho, a empresa do vizinho, a mulher do vizinho, os filhos do vizinho, tudo é mais bonito que o seu. Então, para a gente refletir, porque no terceiro bloco eu quero saber se o Ivan vive o Eclesiastes ou o Eclesiástico, porque quem chegou aonde chegou quer mais ou celebra o que tem. É isso que a gente deveria aprender e por isso que eu trago agora, para fechar o nosso bloco, que você tem que descobrir um novo jeito real de viver. O ser humano tem que se reconectar com o todo, com a natureza, com a contemplação. É por isso que você tem que conhecer o condomínio Quinta das Araras. Depois dele, os outros são os outros. 1.000 metros quadrados 100 mil metros quadrados de natureza pura. 50 mil metros quadrados de uma infraestrutura de lazer, entretenimento e esporte com 2 lagos contemplativos. Você vivendo a comodidade da cidade, mas conectado com o paraíso. Tudo isso a 19 minutos do Shopping Flamboyant. Um fenômeno e um sucesso de venda. Últimas unidades que são chamadas da Coroa da Reserva. Então acesse www.condomínio Quinta das Araras, mas acelere porque são as últimas novidades. Um empreendimento do Grupo Real e participação do Grupo Presoto. Condomínio Quinta das Araras, depois dele os outros são os outros. Vamos para um pam 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 e a gente já volta com Ivan Sena. Eclesiástico ou eclesiástico? O nosso Salomão aqui vai dizer. Tudo isso aqui no Show da Manhã. Quarta-feira, miércoles em espanhol, último dia do mês de julho, esse mês do Araguaia, mês de um sol maravilhoso, que toda manhã tem essa resplandência. E a gente vai entrar no mês de agosto. Então, hoje vamos celebrar, porque é o raio branco dos mestres ascensionados, e é o branco que traz a pureza, a paz e o amor. E o mantra de hoje do calendário do Eu Sou, e daqui a pouquinho a gente traz o Cure, é você fazer um convite efetivo para que você tenha na sua presença a poderosa presença do amor divino, com toda a potencialidade dessa luz crística e mais a chama e a luz dos raios ascensionados. Isso é um código para você compreender, já que nós estamos aqui diante de um ser que conseguiu fazer uma transformação através do seu autoconhecimento, que é descobrir que ele é uma criatura divina vivendo uma experiência humana. Então, diante disso, meu querido Salomão, Ivan Salomão, nós fizemos uma provocação e uma reflexão. E muitas vezes as pessoas não sabem compreender processos e agradecer a jornada. Então você tem uma experiência que você demonstra e divide nas suas palestras, como palestrante, como empresário que você colocou aqui, e até mesmo como escritor, que todos podem chegar. E aí tem uma diferença, porque aí todo mundo quer fazer assim, então eu vou chegar igual a ele. Não, nada é igual, é semelhante. Eu vou usar a experiência dele e desenvolver minha potencialidade. Isso não quer dizer que eu vou chegar onde você chegou, mas eu vou chegar onde eu tenho a potencialidade de chegar. Porque cada um desenha o seu ponto de chegada. A dificuldade é entender o ponto de partida e a jornada. Tá?
Então, diante disso, e com a provocação e reflexão, você chegou no paraíso, celebra o paraíso, ou você acredita que o paraíso, como dizia o nosso mestre, a casa do Pai tem várias moradas? 3 minutos para você dar uma mensagem de gratidão para a gente celebrar sempre o estágio onde a gente está. Dependendo da compreensão, a gente evolui, senão a gente é ingrato com o processo. Estou sorrindo aqui por dentro. Eu amo Salomão. Durante 3 anos, todos os dias, se faltar um dia da semana, de domingo a domingo, 6 horas da manhã, eu fazia uma live falando sobre o provérbio do dia. São 31 provérbios. Ele só não escreveu o último, né? Porque 30 foi Salomão que escreveu. E ali está o manual para tudo na nossa vida. Para tudo que você falou, para tudo que nós queremos conseguir. Você pode prestar atenção que nós falamos até agora de tudo, menos de dinheiro. Sendo que o foco aqui era conseguir o seu primeiro milhão. Sair do menos 0 a milhões. Isso que as pessoas têm que entender. Quem está nos ouvindo tem um mindset em crescimento. Está aqui porque quer aprender. E a partir do momento que você pega tudo que nós falamos aqui, todos nós, não sou eu, cada um de nós que estamos aqui, e faz disso um insight para viver a sua vida, você vai construir a sua própria história. Então você não vai precisar seguir o Ivan, seguir a Karina, seguir o Marcos, você não vai precisar seguir ninguém. Porque Deus nos criou, Jesus nos criou como discípulos. Então que você seja discípulo de tudo o que você aprende. Você vai viver tudo o que a sua vida lhe trouxe como experiência, aprendizados, deixando de lado a negatividade e vivendo o extraordinário. Então, assim, eu contemplo todos os dias, sou muito grato, mas não é agora, uma gratidão agora pelo que eu tenho ou pelo que eu deixo de ter. Eu sei que a casa do Senhor tem muitas moradas, eu quero chegar a essas grandes moradas, trabalho todos os dias da minha vida para ser um ser humano melhor, todos os dias, não abro mão disso. Tenho medo de passar uma imagem que sou perfeito. Tenho medo de passar uma imagem que sou a melhor pessoa do mundo. Não, eu faço questão de mostrar sempre as minhas vulnerabilidades, de mostrar para as pessoas que eu estou em uma evolução constante, contínua, todos os dias, aprendendo, melhorando, querendo ser melhor. Agora isso não me deixa de lado a responsabilidade de ser muito grato, como a Karina falou aqui, sobre o momento, viver aquele momento de verdade, a viver aquela dor, viver aquele sentimento. Então eu admiro demais Salomão, fiquei muito feliz em você falar aqui de Salomão, porque assim, eu conheço bem a história de Salomão. Salomão foi o cara assim, que mais ensinou o que é sobre network. Salomão venceu, conseguiu toda a fortuna dele baseada, ele não fez uma guerra, cara. Tudo que ele fez, as pessoas levavam para ele lá, Salomão levavam ouro, levava o melhor da terra, davam terras para ele, para entender como é que ele sabia se relacionar, conquistando tudo sem fazer uma guerra. E foi um cara que passou por suas dificuldades, e foi um cara que teve seus altos e baixos, foi um cara que se envolveu com mulherada, com várias outras coisas, mas não tira o mérito dele, nem Deus tirou esse mérito dele ser o homem mais rico até hoje, tá? Da face da terra. Ninguém tem hoje calculado assim a fortuna que Salomão teria se ele estivesse vivo até os dias de hoje. Então eu vivo sim aquilo que eu tenho, contemplo muito cada momento da minha vida como se fosse único. O judeu ele fala muito, né, que ao amanhecer, quando ele antes de pôr o pé no chão, ele já agradece ali por aquele dia, porque ele fala assim: se eu tive a oportunidade de viver mais esse dia, porque eu sou importante nesse mundo. Então eu acredito muito nisso. E aí eu falo, eu estou vivendo hoje porque eu sou importante, eu tenho que fazer diferença, e não é mais na minha vida. Aí eu começo a entender que eu tenho que fazer diferença na vida de outras pessoas. Muito legal isso, eu vou fazer uma provocação daqui a pouco, mas vamos trazer curiosidades, perguntas e respostas. Eu começo agora girando ao contrário. Rosenval, 1 minuto para perguntar, 2 minutos para o nosso querido Ivan responder. Isso me ocorreu só agora, porque eu mesmo sempre critiquei o fato de que as pessoas só mostram coisas boas na rede social. Aí eu pergunto, será que não está certo? Que se nós mostrássemos, fôssemos todos uns assim meio Nelson Rodrigues, mostrasse a vida como ela é,
talvez fosse pior. Eu queria ver a sua opinião sobre isso. Porque se a gente passar a mostrar o que é, as mazelas, os perrengues, tudo, será que não seria pior? Eu acho que isso é viver a realidade. Eu não estou falando aqui para nós irmos para redes sociais, eu sei que talvez a sua pergunta também não está baseada nisso, para mostrarmos as doenças, mostrarmos os acidentes, mostrarmos o pior do mundo. Quando eu falo em nós sermos quem nós somos, é entender. As pessoas precisam entender que existe um ser humano por trás daquela telinha. E que esse ser humano, ele vive uma realidade de dor, de sacrifício, de aprendizado. Então isso é o que é mais importante. É nós entendermos que mostrar essa realidade às pessoas faz com que elas também fiquem mais fortes. Elas começam a entender que, cara, pera lá, cara. Esse cara, hoje ele está... vamos lá, fazendo uma comparação aqui, tá andando dentro do melhor jato do mundo, mas amanhã esse cara pode ter um problema e ele está aqui falando desse problema. Ele quer dizer que eu, hoje, vivendo esse problema, amanhã eu também posso estar em um jato. Então, eu acho que seria bem baseado praticamente nisso aí. Muito bem, Karina Xoxin, vamos lá, 1 minuto para perguntar, 2 para o Ivan responder. Ivan, eu queria saber o que é sucesso para você hoje e como é que você consegue equilibrar corpo, mente e espírito. Eu tenho, inclusive, uma mentoria que chama 100, que é corpo, espírito e mente. Mas, assim, para mim, sucesso hoje, de verdade, ele aconteceu na minha vida há uns 10 anos atrás. Não, uns 8 anos atrás. Um dia eu acordei muito angustiado, com muita coisa na cabeça para fazer, uma agenda super lotada. E eu acordei assim, daquele pulo, sabe? E quando eu olhei no espelho assim, aí me veio uma imagem. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E quando eu olhei naquele espelho, Deus falou assim para mim, falou assim, cara, você não acha que você já tem mais do que o suficiente para você viver? E você ainda está nessa batalha, nessa vida, nessa correria? E aí o sucesso aconteceu. Sabe por quê? Porque a partir daquele momento eu virei uma chave. Eu não trabalho mais hoje a partir de hoje para mim. Eu trabalho para os outros. E naquele momento eu tomei essa decisão. Falei, eu já tenho tudo. Eu não preciso mais nada, graças a Deus. Então assim, a partir daquele momento eu tomei a decisão em fazer para o outro e não para mim. Olha, eu vou te contar uma coisa, tá? Não sei se isso funciona com outro. Agora, comigo, eu posso dizer para você que nos últimos 10 anos, eu consegui 10 vezes mais do que o que eu tinha naquele momento que eu tomei a decisão de ser feliz, ajudando o outro. Muito bem, é dando o que se recebe. Vamos lá. 1 minuto para perguntar, 2 minutos para o Ivan responder, meu querido Fael. Quando nós estávamos aqui, antes de iniciarmos o programa, eu observei uma coisa em você, que foi a sua atenção comigo, com a Karina, com a Nauali, com a Isadora, com o Piscão, a atenção com as pessoas que estavam aqui. E depois você trouxe essa informação do cuidado com o colaborador, da atenção à necessidade dele, necessidade do cliente, e eu achei isso muito interessante. E a minha pergunta é para o ouvinte, para aquele empresário que está tentando crescer. Diga para ele qual a importância de motivar e conquistar as pessoas que estão nesse processo para que elas ajudem você nesse crescimento. Isso é fundamental. Não existe um prédio, um edifício, uma casa sem ter o alicerce. Então, se você quer construir algo sólido, construa primeiro um bom alicerce. E a partir do momento em que você constrói na vida das pessoas... Gente, a gente tem que aprender uma coisa. Eu tenho uma escola dentro da minha... 2 empresas minhas, eu tenho uma escola de formação de mão de obra. No começo as pessoas falavam o seguinte, cara, mas você vai formar mão de obra? Às vezes eu pago, tá, pro cara ir para aprender. E aí assim, depois o cara não vai embora, o bom é que ele vá. Eu não estou fazendo aquilo para mim, eu estou fazendo ali para gerar realmente um movimento social onde o mercado tenha bons profissionais. Então você tem que entender que você, como um empresário hoje, por isso que eu falo muito sobre o capitalismo consciente, não tem mais como aquela coisa de você querer ganhar sozinho. Então é melhor você dar ao outro. Uns vão ser ingratos, talvez, ao seu ponto de vista, mas outros vão ser muito gratos a você e vão te ajudar mais do que aquele que foi ingrato. Então, assim, não é uma coisa que é premeditada, mas é alguma coisa que quando você faz
por necessidade mesmo de entender que você precisa criar um bom alicerce, criar uma boa estrutura, sendo empático com as pessoas, nos lugares onde você estiver, contribuindo com o crescimento de todos, para que todos sintam-se importante, o seu resultado, ele tem mais, eu diria assim, muito mais firmeza, muito mais solidez em tudo aquilo que você está fazendo. Então, você que é empresário, você quer construir alguma coisa, primeiro comece construindo empatia, servidão, respeito pelo outro. E só falando uma coisa aqui rapidinho, eu não falei para a Karine sobre se cuidar, né, do corpo, da mente. Então, assim, eu diria que muito importante você, na minha jornada, e eu falo que sempre que nós somos o nosso melhor produto. Então não adianta nada você construir toda essa história aqui se você não cuidar do seu corpo, se você não cuidar da sua mente, se você não cuidar da sua aparência. Então isso é algo que eu levo muito a sério toda a minha vida. Eu estou chegando aí aos meus 60 anos e eu procuro levar isso muito a sério, porque eu entendo que a minha imagem vai abrir portas para ajudar outras pessoas. Você mexeu na ferida. Porque a hora que você falou, estou chegando aos 60 anos, o cara ali já mudou até a postura. É brincadeira. É assim, sabe aquele choque elétrico que você dá? Mas eu vou chamar aqui as pérolas da Casa Ouro para a gente dar uma refrescada, e porque você já sabe que Delmar Wine Gourmet e Casa Ouro sempre harmoniza a vida com vinho e felicidades para você. E as pérolas da Casa Ouro de hoje estão imperdíveis. Tem um vinho chardonnay argentino maravilhoso, que é o Jambusquet, e o preço mais ainda, 79 por 65. Corre e compre uma caixa, é um lançamento exclusivo da Casa Ouro para você celebrar. E tem também o Jambusquet Malbec argentino pelo mesmo preço, 79 por 65. Mas se você preferir um Merlot francês, Le Petit Ronan 100% Merlot francês de Bordeaux, 169 por 145. E o Laguna Andina Cabernet Sauvignon, preço maravilhoso, um vinho maravilhoso, 79 por 69. E tem também o Torre del Fon, é um Nero italiano maravilhoso, de 229 por 189. Tudo isso na Casa Ouro, aqui na T63. Você ligue 995529565 que a Casa Ouro entrega para você onde você estiver. Ia trazer um anjo acelerador, mas eu vou fazer uma outra provocação aqui, porque o nosso tempo é muito rápido. Esse é um programa que deveria ter mais tempo, mas é por isso que a nossa audiência fica muito conectada. Você trouxe dentro dos temas sucesso, o método 100, que você trouxe aí do corpo, espírito e mente, e ao mesmo tempo você trouxe aí o agradecimento e a sua paixão por Salomão. Eu tenho uma paixão por um cara que foi um grande fundador do monoteísmo no mundo, foi o que trouxe à luz. Ele nasceu num reino encantado no Egito, filho do Amenófis III, ele nasceu como Amenófis IV, mas ele nasceu iluminado. As pessoas achavam que ele tinha problema de esquizofrenia, pela luz que ele tinha. E ele decide mudar seu nome para instalar aquilo que o coração dele mandava fazer. E ele muda de nome, deixa toda a corte do nome do pai e se transforma em Akhenaton, ou Akhenaton, que é o filho do sol, ou filho de Deus, porque ele institui que só tinha um Deus e o sol era o representante para a população entender. E ele trazia uma revolução espiritual naquele momento, onde inclusive o ritual de agradecimento ao sol, que era agradecimento a Deus, ele não saía da cama sem fazer o ritual. Porque agradecer depois que você ganha é muito fácil. Agradecer por ter fé e acreditar que você vai fazer que é a chave, ou que é a semente do milagre. E nós estamos vivendo um momento, voltando em Salomão, quando ele tem as suas crises e escreve ou traduz o Eclesiástico, tem muito dos textos que ele descobriu no Egito e traduziu, para dar conhecimento e luz à humanidade. Você trouxe um tema que as pessoas não percebem, porque aí a gente começa a ter um excesso de julgamento. Mas se esse fulano é assim, é tão sábio, é tão rico, ele tem que ser perfeito.
Se esse fulano é assim, tão sábio, tão rico, ele não pode ter problema, ele não pode ter dor. E assim como Jesus, assim como Buda e assim como vários outros, eles foram referência a dizer: oh, nós somos humanos. E Salomão também passou por essa experiência, inclusive celebrando outros deuses em determinado momento, já que ele tinha curiosidade de saber por que o mal era tão poderoso. E muitas vezes a gente não tem a compreensão de quem assiste, só tem o julgamento de quem assiste. E a sua jornada deve ter muito disso. Quem esse cara está pensando que é, sendo que ele é um ser humano e não é perfeito. É assim que as pessoas às vezes traduzem. E muitas vezes distorce até o que você pensa, o que você faz e o que você fala. Porque nem todos têm a mesma compreensão. Diante disso, como você lida com isso? E a fé inabalável para você descobrir que no momento mais importante da sua vida, você teve a lucidez de falar: a partir de agora, eu não quero mais ter razão, vou ser feliz e vou ajudar o outro. 3 minutos para você. As pessoas, elas julgam muito. Eu acredito que é uma coisa muito sem maldade. As pessoas, elas julgam muito por elas não terem informação. Quando nós temos informação, a gente começa a julgar menos. Quando a gente tem informação, a gente começa a ter medo a menos. Quando a gente tem muita informação, a gente começa a ter mais segurança naquilo que a gente está fazendo. Então esse julgamento vem daí. E o meu papel, eu entendo, talvez a minha missão, o meu propósito, muitos, cada um tem um nome, eu diria que é mostrar às pessoas que eu sou humano. E que se, mesmo diante das minhas fragilidades, eu consigo os resultados que eu consigo ter na minha vida, eu, graças a Deus, eu sou muito grato dentro das minhas mentorias, porque eu sempre falo o seguinte: cara, nunca sou eu. Eu tenho plena convicção de que não sou eu. Não sou eu. Eu não teria, talvez, a capacidade para isso. Mas alguém que me move, alguém que me colocou aqui, alguém que me dá toda a sabedoria, todo o entendimento, toda a energia, como você mesmo falou, para que eu consiga levar isso para outras pessoas. E aí eu consigo, assim, muito bem lidar com tudo isso. Eu não me ofende o que as pessoas dizem que eu sou, ou o julgamento que elas façam ao meu respeito. De verdade, não me ofende de forma alguma. Eu não me deixo abalar por isso, porque exatamente eu sei quem eu sou. E por saber quem eu sou, não é prepotência nenhuma, mas é uma consciência adquirida, né, Karina, ao longo do tempo de vida mesmo. É uma opção sua de vida de acreditar naquilo. Você passa a ajudar a quem te julga. Olha, cara, tem esse julgamento, você é isso, você é aquilo. Esses dias eu recebi um comentário na rede social, a gente recebe muito, né, isso, né? Uma pessoa falou: poxa, você é um cara muito arrogante. Cara, aquilo não me incomodou, mas eu quis entender por que essa pessoa chegou a essa conclusão a meu respeito. E eu quis entender para tentar ajudá-la. E eu fui buscar mesmo aquilo ali. Então nada dessas coisas elas me confrontam ou elas me deixam angustiados no ponto de dizer: poxa, perdi hoje o meu dia porque alguém falou isso de mim ou alguém pensou aquilo sobre a minha pessoa. Eu sei quem eu sou. Eu sei exatamente quem eu sou. E eu jamais eu vou permitir que alguém me julgue. Eu quero ajudar essa pessoa que me julga a mim e eu julgar outros. Muito bem, o programa passa muito rápido, eu vou chamar um anjo acelerador e quero saber a percepção dos nossos ativistas aqui com o bate-papo de hoje com o Ivan. E você sabe que viver é essencial. As pessoas esquecem da essencialidade da vida. É por isso que a GPL Incorporadora pensa assim como o Ivan. Tudo que você desenvolve, tudo que você projeta é para o bem das pessoas, para ajudar as pessoas a descobrir a sua essencialidade. Por isso você tem que descobrir que, assim como você busca um novo jeito de viver, você tem que buscar sempre um novo jeito de você se realizar e morar. Por isso que a GPL desenvolve projetos para atender a sua essencialidade. Por isso ela acredita que viver
é essencial. Quer saber mais, conhecer todos os projetos da GPL Incorporadora? Você pode visitar o Arena GPL, aqui perto e próximo do Vaca Brava, ou você acesse @GPL Incorporadora, porque viver é essencial. Vamos lá, percepção do programa. Rosenval Ferreira, 1 minuto para você. Marcos Vinícius, ao longo desses 7 anos que nós estamos aqui, eu percebo claramente que pessoas bem-sucedidas têm um norte muito parecido. Por exemplo, essa coisa da pessoa falar, eu faço algo para mim, mas que tem uma transcendência além de mim, né? Que eu faço com que outras pessoas sejam felizes, que outras pessoas sejam progressistas. Isso me conforta plenamente, é uma delas. E é muito bonito isso, porque isso conforta a gente também, que a gente às vezes mantém uma empresa, porque você fala, poxa, meus funcionários precisam desse meu esforço, né? Então eu acho muito gratificante encontrar essas pessoas que reforçam aquilo que a gente tem dentro da gente, de pensar que a gente tem uma função aqui, por menor que ela seja, na verdade. Eu louvo muito as suas palavras e vejo que você tem essa sabedoria de viver. Muito bem, percepção do programa, meu querido professor Fael. Mais uma vez uma conversa maravilhosa, prazer conhecer o Ivan, prazer conhecer esse ponto de vista maravilhoso. E para você, ouvinte, eu quero dizer o seguinte, tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que só têm dinheiro, né? Ou seja, elas não têm aí a riqueza da sabedoria da vida. Vamos trabalhar para enriquecermos a nossa mente, o nosso espírito, a nossa vida como um todo. Karina Xoxin. Gratidão, Ivan, pela sua presença. Eu vejo que a maioria das pessoas está como se estivesse num carro, onde tem uma névoa na frente e é confuso, porque eu não enxergo, então eu reduzo a velocidade, eu estou ali sempre tensa, me questionando. E eu vi que na sua vida sempre houve um poder, que é a clareza. Quando você era pequena, sua mãe te trouxe essa clareza do seu potencial, de quem você é. Quando você estava no -0, você teve a clareza do que você queria. E a última clareza poderosa que você teve é que não é sobre você, é sobre os outros. Então, que a nossa audiência possa entender que construir clareza na sua vida é essencial para você buscar esse novo nível de crescimento e sucesso que você deseja. Muito bem, eu vou trazer um mantra do Cury e vou estourar o programa um pouquinho, porque eu vou dar 3 minutos para o Ivan falar o que ele ainda não falou, mas quer falar, a nossa audiência quer escutar, e inclusive como se conecta com ele, como é que tem acesso aos livros, como é que faz a mentoria, ou aquilo que as pessoas têm sempre uma curiosidade para poder se relacionar. E o mantra do Cury, que é o psiquiatra mais lido do planeta, e a gente celebra todos os dias aqui, porque ele tem uns 365 dias para você ter o melhor ano da sua história. Quando a gente julga, ou quando a gente tem um excesso de vaidade, como dizia Salomão, ou egoísmo, é porque a gente tem ciúme. Então a gente não quer dividir, a gente não quer compartilhar. E o Cury traz aqui que todos que são vítimas do ciúme são perdedores. Quem não sabe semear e servir, perde. E desmorona todas as suas relações, porque eles querem ter ao seu lado não colaboradores ou parceiros, e sim servos, ou aqueles que só obedecem. Então é muito importante refletir sobre o seguinte, querida audiência. As pessoas ciumentas querem banir fortemente a solidão do teatro da sua emoção. Desejam que os outros gravitem em sua órbita, por isso controlam parceiros, filhos, amigos, colegas de trabalho e até bens materiais. Não usufruem de nada. E ao mesmo tempo não controlam nem a eles mesmos. Então essa é a mensagem depois de ouvir tudo isso. E eu gostaria muito que o Ivan Sena colocasse aqui nos últimos 3 minutos finais o que você ainda não falou, mas quer falar, que sempre tem aquela pérola do final. Nas suas palestras você deve guardar também um elemento motivador para as pessoas ir embora falando, opa, eu quero mais, e como se conecta com você. 3 minutos para você. Bom, primeiro, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, por essa audiência maravilhosa desse programa. Eu já assisti algumas vezes e sou muito grato a vocês por estar aqui. Segundo, eu digo para você que está em casa nos ouvindo, ou para nós mesmos que estamos aqui presentes,
que o mais importante de tudo nessa vida, é o que você vai deixar e não o que você construiu. Então, quando você começa a entender que depois que você partir, como é que as pessoas vão te olhar, isso você começa a fazer diferente já no hoje, no presente. E eu diria para todo mundo que está nos assistindo, comece a refletir sobre isso. Comece a enxergar você lá de cima, lá do alto. E as pessoas falando sobre o legado realmente que você deixou nesse mundo. Qual foi a sua história? O que você construiu? Quantas pessoas você ajudou? Qual foi o seu legado de verdade? Então isso faz toda uma diferença na vida. Dinheiro passa. Dinheiro vem, dinheiro vai. Eu não tenho medo de perder tudo que eu tenho. Porque eu tenho certeza que a sabedoria que Deus já me deu é mais do que o suficiente para que eu possa conseguir novamente. Agora tem coisas que você perder, essas você não recupera. Então caráter, respeito, dignidade, não se venda, não venda seus princípios, não venda seus valores. Esteja com ele ligado acima de tudo. Eu já deixei grandes oportunidades no mundo político. Eu já tive um sócio político durante quase 6 anos, muito influente. Eu já perdi grandes oportunidades na vida por não ceder em 1 os meus princípios ou valores. Então isso para mim hoje me diz tudo, porque eu tenho 4 filhos e 5 netos. E o meu maior, a minha maior preocupação é quando eu partir, como é que eles vão me ver? Quem quiser me encontrar nas redes sociais é j.ivancena, com 2A no final. Então lá você, entrando na minha plataforma, você vai ter acesso aos livros, às palestras, às mentorias. E mais uma vez eu falo, estou muito feliz de estar aqui com vocês. A felicidade é toda nossa e a gente celebra sempre, porque esse é o compromisso, o propósito e a missão do Show da Manhã, de trazer sempre alguma referência que pode ser um exemplo para a sua busca, para a sua transformação, e a gente dizer que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E isso é muito importante, a gente se espelhar, assim como o nosso grande mestre falava: não sou eu que faço, é o Pai que faz. Então quando você fala que tem certeza que não é você, que é alguma coisa que te ilumina, é o Pai que faz. E assim como você pode fazer, o outro pode fazer até melhor do que você. Esse é o grande ensinamento para quem quer aprender. E a vida é um grande aprendizado, porque a vida é um show e viver é uma arte. Então, agradeço muito a sua presença, foi um bate-papo transformador para quem tem ouvidos que queiram ouvir e tem olhos que querem enxergar e principalmente o coração aberto para compreender. Então, agradeço muito a sua presença, uma energia maravilhosa no programa. Agradecer ao meu querido professor Fael, ao Rosenval Ferreira, que agora ele ficou preocupado que você está chegando aos 60 e ele não sabe o que fazer da jornada dele, e minha querida Karina Xoxin Duarte, aberta ao novo, e você jogou fora um pouco do copo, ficou vazio e se encheu de novo. Essa é a magia da vida. Amanhã tem mais, então eu vou trazer a Líder, que é o nosso grande acelerador que sempre fecha o programa, porque a Líder sempre afirma que quando você junta o seu melhor com o melhor do outro, é sucesso garantido. Líder Design feito para viver traz um mantra para você. Celebre a sua casa. A sua casa não é só o lugar onde você mora, é onde você faz a sua festa, é o seu aconchego, é onde você é verdadeiramente quem você é. É por isso que nessa jornada de quase 80 anos, a Líder traz soluções exclusivas e personalizadas para deixar sua casa do seu jeito. Tudo isso com design, com alma brasileira. Líder Design feito para viver. Você já sabe, você tem que conhecer uma loja maravilhosa aqui na Avenida T2. Você vai se surpreender com um showroom. A loja parece uma casa cor, tem soluções para todos os seus ambientes. E é do grupo Via Condote, especialista em qualidade de vida. Líder Design feito para viver. Eu agradeço essa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência. A Jovem Pan líder em audiência. Agradeço a nossa equipe, ao Piscão, a Isadora, a Nauali, ao Paulo,
Alessandra, Sérgio e Mayra em Caldas Novas, com a Jovem Pan Centro-Sul. E um beijo no coração e até amanhã com mais Show da Manhã. Música